de Margot Bertoldi. História Mundial do Teatro. Capítulo 4. As civilizações indo-pacíficas. Introdução. Na Índia clássica, a dança e o drama eram dois componentes igualmente importantes de um só e grande credo. Ambos serviam para expressar homenagem aos deuses. Shiva, o senhor da morte e do renascimento terrenos, eram representados como o rei dos dançarinos. Na tradição da Índia, o próprio Brahma, criador do universo, criou também a arte do drama, e seus estreitos laços com a religião foram expressos durante muitos séculos na cerimônia inicial de bênção e purificação que precedia qualquer apresentação teatral. As três grandes religiões da Índia, Brahmanismo, Jainismo e Budismo, emprestaram suas formas específicas ao culto e sacrifício, à dança, à pantomima exorcística e à recitação dramática. Nem as campanhas vitoriosas de Alexandre o Grande, nem os ensinamentos de Maomé conseguiram minar a vigorosa força interna do hinduísmo. Seus deuses e heróis dominam o palco do panteão celestial tanto quanto o palco da realidade terrena. A conceituação antropomórfica dos deuses proporcionou o primeiro impulso para o drama. Sua origem e princípios estão registrados nos máximos detalhes e com esmerada erudição pelo sábio Bharata, em seu Natyasastra, um manual das artes da dança e do teatro. Mas a tradição não nos oferece fatos relacionados com a prática dos espetáculos. A característica da mentalidade ahistórica dos hindus, que a precisão dos aspectos mitológicos do drama não tenham equivalentes em sua prática de atuação. O que se preservava não era a realidade terrestre, mas o espírito, e, por conseguinte, o pesquisador do teatro precisa procurar pelas chaves, abrindo o caminho laboriosamente através do embrenhado dos ritos sacrificiais védicos e invocações aos deuses, através dos cantos rituais dos brahmanes e através dos ritos das religiões jainista e budista, frutos do brahmanismo que se desenvolveram durante o primeiro milênio antes de Cristo. Desde a virada do milênio, os velhos deuses védicos haviam sido eclipsados por Shiva, o príncipe dos dançarinos, pantomímicos e músicos, e por Vishnu e sua esposa Lakshmi, cuja beleza se assemelha à da flor de lótus. A atividade religiosa foi determinada pelo culto dos templos e ídolos. O Ramayana, que relata as aventuras do príncipe real Rama e sua esposa Sita, e o segundo grande épico hindu, o Mahabharata, com sua riqueza de sabedoria mitológica e moral, tornaram-se a grande herança comum de todas as civilizações indo-pacíficas. O deus macaco Hanuman estabelece a conexão entre o budismo e a China, e finalmente com as peças Wayang das ilhas indonésias. Sob a dinastia Gupta, no século IV, o norte da Índia desfrutou de um breve período de unidade política, o que resultou num florescimento das artes. Neste período, Kalidasa escreveu seu drama intitulado Shakuntala. O mundo literário da Europa tomou conhecimento de Shakuntala em 1789, numa versão inglesa, e, 2 anos mais tarde, numa tradução alemã. Durante o reinado de Harsha, que governou o grande império indiano de 606 a 647 a.C., a cultura hindu e a doutrina budista espalharam-se por toda a Ásia Ocidental e as ilhas indonésias, influenciando a arquitetura dos templos e palácios, a épica e o drama. A irrupção do Islã e, no século XIV, a ascensão do Império Mongol com seu forte poder central islâmico mudaram apenas a aparência externa da Índia, não seu espírito conservador.
Os hindus apegaram-se firmemente às suas crenças, caráter e modo de pensar. Sempre existiu um contraste entre a passividade política dos hindus e seu forte vínculo interno com a tradição religiosa. Eles se agarraram fortemente às suas convicções religiosas. Shiva, Vishnu, Krishna e Rama nunca foram destronados do drama hindu. Quando, em 30 de janeiro de 1948, Gandhi foi atingido pela bala do revólver de seu assassino, Nathuram Godse, caiu no chão chamando pelo Deus. He Rama! Índia. A origem do teatro hindu está na ligação estreita entre a dança e o culto no templo. A arte da dança agrada aos deuses. É uma expressão visível da homenagem dos homens aos deuses e de seu poder sobre os homens. Nenhuma outra religião glorificou a dança ritual de forma tão magnífica e erótica. Imagens de pedra de deuses e deusas dançando, abraçados, músicos celestiais, ninfas e tamborinistas em poses provocantes adornam as paredes, colunas, arestas e portões dos templos hindus. Representações da dança podem ser encontradas ao longo de 3.500 anos de escultura hindu. Desde a famosa estatueta de bronze da dançarina, nas ruínas da cidade de Mohenjo-daro, no Baixo Hindu, aos relevos nas colunas do templo hindu de Sitambaram, exibem todas as 108 posições da dança clássica indiana de acordo com o Natya Shastra de Bharata. As dançarinas eram subordinadas à autoridade dos sacerdotes do templo e exerciam sua arte, na medida em que esta tinha a ver com o culto, dentro dos domínios do templo. Os jardins dos templos, sempre imensos e dispostos em terraços sobre encostas inteiras, incluíam locais tradicionais para as danças e a música religiosa. Havia uma assembleia e sala de dança especial, Hana Mandira, e, para objetivos mais gerais, uma sala de celebração, Mandapa, onde as dançarinas, músicos e recitadores apresentavam-se em homenagem aos deuses. Em alguns templos do sul da Índia, como o templo Jagannath em Puri, ainda hoje existem o costume de as devadasis, as jovens bailarinas do templo, dançarem no cerimonial do culto vespertino. Os historiadores do teatro hindu cunharam o termo teatro-templo, que pode ser acompanhado arquiteturalmente através dos séculos. Entre os templos do século IX, recordados nas cavernas de Ellora, destaca-se o lindo teatro do templo Kailasanta e há primorosas salas de festival e teatros nos jardins do templo Gantai, no século XI, próximo a Khajuraho. Outros podem ser encontrados no complexo do templo de Jimar, no século XII, e no templo de Vitala, dos governantes Vijayanagar, do século XIV. Ao lado do teatro-templo, o teatro teve um outro percussor na altamente desenvolvida forma de entretenimento popular hindu, com suas danças e acrobacias. O dançarino era sempre mímico e ator, simultaneamente. Ainda é chamado de nata, que é a palavra prakrit, vernacular, para ator, que procede da raiz sânscrita arte. Enquanto os natas são, por um lado, aparentados com os dançarinos e dançarinas rituais, Urtu, mencionados já no Rig Veda, a forma vernacular Prakrit, nata, indica seu caráter popular, pois, enquanto os dançarinos rituais honravam os deuses, houve em todas as épocas cantores, dançarinos e mímicos ambulantes que entretinham o povo em suas apresentações por uma gratificação modesta. O Ramayana
menciona Nata, Nartaka, Nataka, ou seja, danças e espetáculos teatrais, nas cidades e palácios. Fala de festas e reuniões nas quais a diversão era oferecida por atores e dançarinas. A Nati, dançarina da literatura hindu, estava ali para todos. Era ela a Bayadere, que Goethe descreveu numa balada, a adorável criança perdida, que convidava hospitaleiramente o estranho. Se solicitares descanso, diversão, prazer, a todas as vossas ordens eu atenderei. Pantajali, o gramático hindu do século II a.C., fala sobre uma dançarina, Nati, que, em cena, ao ser indagada a quem pertences, responde: pertenço a vós. Os Dharmasastras, livros métricos da lei, proclamam explicitamente que o marido de uma dançarina não precisa pagar as dívidas desta, porque esta possui rendimentos próprios e que ela não precisa ser tratada com o mesmo respeito que a esposa de outro homem. No Kama Sutra, o livro do amor, a dançarina Nati deve aceitar a posição mais baixa entre as cortesãs. Porém, eventualmente, ela adentra o drama clássico através de uma porta traseira, como representante de Vidusaka, o arlequim indiano. Nos prólogos teatrais para 3 pessoas, a dançarina, geralmente a esposa do empresário, pode ocasionalmente fazer as vezes do Vidusaka. Todavia, a arte da dança desenvolveu-se independentemente do drama e sobreviveu até hoje em suas 4 formas características: Bharatanatyam, Kathakali, Kathak e Manipuri. A Bharatanatyam é uma descendente direta da arte graciosa e flexível das dançarinas do templo. É praticada especialmente no sul da Índia, em Madras, e tanto suas posições de dança quanto seu nome são derivados do Manual da Arte da Dança e do Teatro escrito por Bharata, o Natyasastra. A dança dramática e a pantomímica Kathakali, que se desenvolveu até sua atual forma em Malabar, é de caráter definitivamente masculino. Seus traços característicos são máscaras exageradamente pintadas, figurinos suntuosos e cheios de ondulações, e o estilo grotesco da dança de suas personagens deuses, heróis, macacos e monstros. A Kathak é uma forma menos severa e mais variada de dança, onde a forma masculina e a graça feminina entremesclam-se. Desenvolveu-se no norte da Índia, sob a influência dos governantes mongóis. A Manipuri, popular principalmente nas montanhas de Assam, é uma dança de movimentos lentos, quase serpentinos. Tem origem no mundo mítico dos deuses. A Manipuri era, segundo a lenda, a dança que as pastoras executavam ao som da flauta de Krishna. O Natyasastra de Bharata. Tudo o que sabemos a respeito do teatro clássico da Índia é derivado de uma única obra fundamental: o Natyasastra de Bharata. Todas as trilhas do passado convergem para ele, e tudo o que vem depois é construído a partir dele. Estudiosos do sânscrito acreditam que o autor Bharata, figura meio lendária, meio histórica, viveu numa época entre 200 anos antes de Cristo e 200 anos depois de Cristo. É característico da falta de senso histórico dos hindus de que Bharata, um dos seus maiores e mais influentes sábios, não possa ser datado. Sua relação mitológica com os deuses está fora de dúvida, mas, até agora, os eruditos podem apenas conjecturar sobre os fatos de sua vida. Os estudiosos hoje aceitam, de maneira geral, que o Bharata tenha escrito numa época em que as formas primitivas de dança ritual, mimo e entretenimento popular começavam a amalgamar-se na nova forma de arte do drama. Bharata assentou a pedra fundamental da arte do teatro hindu.
dispôs todas as suas regras artísticas, sua linguagem e suas técnicas. Conforme a história por ele relatada no primeiro capítulo do Natyasastra, o drama teve a sua origem ao deus Brahma, o criador do universo. Bharata conta que um dia o deus Indra pediu a Brahma que inventasse uma forma de arte visível e audível e que pudesse ser compreendida por homens de qualquer condição ou posição social. Então, Brahma considerou o conteúdo dos 4 Vedas, os livros sagrados da sabedoria hindu, e tomou um componente de cada, a palavra falada do Rig Veda, o canto do Samaveda e o mimo do Yajur Veda, e a emoção do Atharva Veda. Todos esses ele combinou num 5º Veda, o Natya Veda, que comunicou ao sábio humano Bharata. E Bharata, para o bem de toda a humanidade, escreveu as regras divinas da arte da dramaturgia do Natyasastra, o manual da dança e do teatro. De acordo com Bharata, o primeiro drama foi montado numa celebração celestial em honra ao deus Indra. Quando a peça se aproximava de seu clímax, a vitória dos deuses sobre os demônios e espíritos do mal não convidados paralisaram subitamente os gestos, a mímica, o discurso e a memória dos artistas. Muito irritado, o deus Indra ergueu o mastro incrustado de sua bandeira, Jarjara, e atacou os demônios. Os atores voltaram novamente à vida, e o deus Brahma prometeu à sua arte validade eterna, que resistiria a qualquer rivalidade, porque não há saber, habilidade, ciência ou qualquer das belas artes, nenhuma meditação religiosa e nenhuma ação sagrada que não possa ser encontrada no drama. Desde então, os atores hindus têm carregado o estandarte de Indra em suas bagagens como um talismã. Ele os tem acompanhado através dos tempos na forma de um modesto bastão de bambu decorado com fitas coloridas. Mas o deus Indra, o ousado domador de demônios e matador de dragões, foi reduzido a um sujeito corado e bem alimentado, o equivalente hindu ao Orfeu no inferno de Offenbach. A prevalência avassaladora atribuída à forma externa em todo o teatro do Extremo Oriente, a rigidamente definida arte expressiva do corpo humano, é amplamente documentada no Natyasastra. Dança e atuação teatral são conceitualmente uma coisa só. Bharata requer, tanto do dançarino quanto do ator, concentração externa até as pontas dos dedos, de acordo com uma lista precisamente detalhada. Seu manual arrola 24 variantes de posições para os dedos, 13 movimentos de cabeça, 7 das sobrancelhas, 6 de nariz, 6 das bochechas, 9 do pescoço, 7 do queixo, 5 do tórax e 36 dos olhos. Bharata não deixa lugar para a espontaneidade intuitiva nesta arte. Suas regras assemelham-se a uma soma de valores matemáticos. Para os pés do ator, ele lista 16 posições sobre o solo e 16 no ar, e um sem número de maneiras específicas de andar, destinadas a retratar vários tipos de personalidade. A passo largo, miudinho, cocheando, arrastando os pés. Uma cortesã caminha com passo ondulante, uma dama da corte com passinhos miúdos. Um bobo caminha com dedões dos pés apontados para cima, um cortesão com passos solenes e um mendigo arrastando os pés. Aqui, a pena do teórico erudito Bharata foi claramente guiada pelo mimo postado por trás dele. Anônimo e desconhecido, mas eternamente presente e seguro de sua arte da imitação, sem a necessidade de dogmática erudita. O mimo, sempre e em qualquer lugar, aprendeu seus truques com a própria vida, utilizou-os em adornos sem sofisticação literária e, especialmente no Karagoz do Oriente Próximo, com deliciosa obscenidade. O estreito código de gestos de Bharata é aparelhado por regras correspondentes para a linguagem, o sânscrito para as classes educadas e o Prakti
para os incultos, pela definição dos vários papéis típicos, figurinos e máscaras, como também regras para a tonalidade da palavra falada e para o acompanhamento musical. Dessa forma, seu código culmina na classificação científica das espécies do drama. No segundo e no terceiro capítulos do Natyasastra, Bharata discute os problemas da técnica do teatro. Ele levanta a questão dos edifícios centrais, suas dimensões e organização. Bharata declara que, embora os espetáculos geralmente aconteçam nos templos e palácios, as seguintes regras deveriam, todavia, ser obedecidas ao projetar-se um teatro. Em terreno retangular, deverá ser dividido em duas áreas, um auditório e um palco. 4 colunas sustentarão as vigas do teto. O esquema das cores deve seguir estritamente o simbolismo tradicional. A coluna branca simboliza os brahmanes, a vermelha, o rei e a nobreza, a amarela, os cidadãos, as azuis negras, a casta dos artesãos, ladrões e operários. E estas são as mesmas cores do bastão de Indra. Na extremidade oriental do auditório em degraus, senta-se o rei em seu trono, rodeado por ministros, poetas e sábios, com as damas da corte à sua esquerda. O palco, assim como todo o edifício, é ricamente decorado com detalhes de madeiras e relevos de cerâmica. Uma cortina divide o palco em proscênio e bastidores. Os atores e dançarinos atuam no proscênio, enquanto seus camarins ocupam os bastidores, ocultos pela cortina divisória. As fontes de efeitos sonoros, representando vozes divinas, o rumor de multidão e de batalhas, ficam também nos bastidores, invisíveis para o público. Bharata chama a cortina divisória de Yavanika, e esse termo desencadeou uma torrente de teorias sobre a influência grega no teatro indiano. Filologicamente, é tentador estabelecer uma conexão com a palavra javanica, que significa grego ou dórico, mas com referência à cortina do palco, é puramente hipotético. Do ponto de vista da história da cultura, seria interessante investigar até que ponto os teatros gregos da Ásia Menor, como em Pérgamo, Priene ou Aspendos, foram usados por trupes não helênicas de atores e procurar possíveis influências dessa fonte na Índia. A famosa caverna Sitabenga, em Sigurja, na parte nordeste de Madhya Pradesh, sugere uma outra explicação para a cortina de Bharata. Ela pode derivar de um outro tipo de arte teatral, o teatro de sombras. A caverna de Sitabenga tem seu lugar na história do teatro hindu. A hipótese de que ela era uma espécie de casa de espetáculos em forma de uma caverna nas montanhas parece ser amparada por passagens do Natyasastra. As dimensões internas da caverna são de aproximadamente 13 metros por 3 metros, com capacidade para mais ou menos 30 espectadores. Foram encontradas entalhes e ranhuras na entrada, que podem ter servido para prender uma cortina de pano. Isto significaria que a plateia, um pequeno número de iniciados, mais propriamente que uma corte principesca, no entender de Bharata, sentava-se no interior da gruta apinhada de gente, enquanto o titereiro utilizava a luz do dia lá fora para projetar o mundo mitológico de seus bonecos recortados em couro. Entretanto, a caverna de Sigurja não era um teatro, de acordo com as prescrições de Bharata. Embora o erudito tratado inverso de Bharata não se refira expressamente ao teatro de sombras, isso não impede que o conheça e utilize. Dado que a importância desse teatro para toda a cultura do Extremo Oriente é um fato provado, é bastante concebível que tenha sido usado como um efeito cênico no teatro clássico hindu. No século II, o gramático Patanjali, em seus comentários sobre Panini,
fala de pessoas que davam recitais de histórias diante de figuras pintadas que mostravam os fatos. Presumivelmente, estava se referindo ao tipo de teatro de sombras que se tornou característico do Sião, Java, Bali e da China. Num comentário posterior sobre o termo utilizado por Pantajali para designar o ator, o escritor Somadeva Suri explica no século X, em seu Nityavartya, que o Sambika era um homem que à noite tornava visíveis vários personagens com a ajuda de uma cortina de pano. A começar da segunda metade do primeiro milênio, encontramos também o termo Shayanataka para o teatro de sombras. Ele aparece primeiro no século XVII, num poema didático Saki, provavelmente baseado em fontes antigas. Qual surgiu primeiro, o teatro de sombras, indiano ou o chinês? Essa é ainda uma questão controvertida, na medida em que existem poucas fontes. A reivindicação da primazia hindu é sustentada pela evidência de um teatro de sombras já na caverna de Sitabenga e pelo fato de que a influência cultural do teatro de sombras espalhou-se através do Extremo Oriente. É muito possível que ela tenha seguido o avanço do budismo através da Ásia Central ou da Indochina para a China. O Império Central Chinês, por outro lado, reivindica, numa de suas mais belas e melancólicas lendas, que a conjuração dos espíritos sobre a tela de linho seja sua invenção particular. O drama clássico. O drama clássico indiano engloba toda a extensão da vida, na terra como no céu. Conforme disse certa vez o poeta do século V, Kalidasa, ele satisfaz simultaneamente as mais diversas pessoas com os mais diversos gostos. A linhagem espiritual do drama clássico hindu pode ser traçada nos diálogos do Rig Veda, expressos em forma de baladas, que eram recitados antifonicamente nos ritos sacrificiais sagrados. Seu conteúdo dramático, o amor do rei humano Pururavas pela ninfa celestial Urvasi, e o conflito com seus oponentes, os poderes obscuros e místicos, forneceram material infinito para o tratamento teatral e, na verdade, para a grande ópera. Os diálogos do Rig Veda, embora eles próprios não consistissem ainda num drama, tornaram-se os mais populares temas de todo o drama indiano e por ele influenciado. Na forma transmitida a nós, representam um estágio altamente desenvolvido de sofisticada poesia, mas não textos cerimoniais visando a efeitos teatrais. Partindo da recitação épica na época dos Vedas, dos primeiros manipuladores de bonecos ou sombras, aos quais eram creditados poderes mágicos, e dos mimos que forneciam um elemento vivificante, um longo caminho teve de ser percorrido até o drama feito para ser encenado. O bufão Vidusaka já pregava suas peças entre os atores itinerantes. Com sua grande barriga e cabeça careca, ele é um parente do mimo grego, de bom coração, mas se fazendo de bobo. Um arlequim indiano que gosta de conforto e come muito, com óbvio prazer. Em obras dramáticas posteriores, ele se transforma num serviçal obsequioso e amigo fiel, que aplica a dose certa do descaramento e senso prático ao retirar seu amo de enrascadas, todas as vezes em que possa tirar da situação alguma vantagem para si. O drama clássico indiano traz Vidusaka para a ação. Ele já não é mais um simples palhaço improvisador, mas um personagem da peça e, como tal, é definido pelo autor com precisão. Primeiramente, ele sobe ao palco na cena introdutória, a tradicional Purvaranga. Participa da subsequente conversa entre três personagens, Trigata, ao lado do empresário e de seu primeiro assistente.
O empresário, que também é o produtor, diretor e ator principal, é chamado Sutradhara, que significa literalmente o que segura as cordas. É tentador traçar aqui também uma ligação anterior com o teatro de bonecos ou sombras. O drama clássico da Índia é contemplativo. O autor situa suas personagens numa atmosfera de emoção, não na arena das paixões como fazem, digamos, Eurípides ou Racine. O dramaturgo indiano não impele os conflitos espirituais até o ponto da autodestruição, nem é seu objetivo a catarse, no sentido aristotélico. Ele está preocupado com o refinamento estilizado dos sentimentos, com a estética do sofrimento. Neste plano, são postos em jogo os dois aspectos da poesia indiana antiga: rasa, a disposição ou atmosfera que a obra, enquanto prazer estético puro, despertará do despertador, e bhava, o estado afetivo e emoção, seja simpatia ou antipatia, criados e transmitidos pelo ator competente. Encontramos uma definição similar na obra de Zeami, o grande dramaturgo, ator e teórico do teatro no japonês do século XV. Zeami define Yugen, um conceito derivado da doutrina budista, como o poder secreto que faz nascer a beleza da felicidade, como também a beleza do desespero. Tanto na Índia como no Japão, a arte do ator culmina na perfeição da dança. No Natyasastra de Bharata, o conceito de Nataka, representação pela dança, pertence igualmente ao drama literário. Na cena de introdução, Purvaranga, que com sua solenidade religiosa remonta às origens rituais, o diretor volta ao passado, ao mundo do mito, quando, erguido por dois companheiros carregando um cântaro d'água e o bastão de Indra, faz sua entrada no palco e nele esparrama flores, crava o bastão num dos lados e lava a si mesmo com a água do cântaro. No triálogo que se segue, Vidusaka pula para o palco. Lembra o diretor e seu assistente de que a loucura deve ter seu lugar na vida e também no palco, que tenciona ser o espelho da vida. A cena introdutória e ao triálogo segue-se a ação, que é entremeada com cenas da vida comum ou da corte contemporâneas à época do autor, Prakarana, retratando as atividades dos brahmanes, mercadores, oficiais da corte, sacerdotes, ministros ou donos de caravanas num enredo livremente imaginado. Aqui também Vidusaka faz sua aparição, nos trajes de um brahmane que, entretanto, não fala o sânscrito literário como deveria, mas o Prakrit, vernacular. Ele decai de sua alta posição e torna-se um parasita miserável e maltratado, e é o alvo de ironias e alusões. À medida que o papel espiritual dos brahmanes se deteriorava e decaía na convenção, eles tiveram que suportar muita zombaria. Mas, para Vidusaka, o papel de um surrado brahmane lhe dava pretexto para palhaçadas numa paródia de autocompaixão. O teatro clássico indiano deriva seus efeitos realistas das variações do discurso, como, por exemplo, entre o nobre e o vulgar, o sânscrito e o Prakrit, pessoas de posição e membros das castas mais baixas. Mas este é um realismo altamente estilizado. A vida real reflete-se apenas no modelo, mas não na sua aplicação no palco. Os fragmentos mais antigos do drama sânscrito hindu foram encontrados no Turquestão. Foram escritos pelo grande poeta budista Asvaghosha, por volta do ano 100, autor também do famoso poema épico Buddhacarita, que é a história da vida de Buda. As rúbricas de Asvaghosha são características da abordagem mais liberal da primeira forma do budismo Mahayana. Na verdade, ele põe no palco o próprio Buda, rodeado por um radiante círculo de luz, e um dos fragmentos que chegaram até nós até mesmo dá falas a ele, naturalmente em sânscrito.
Este tipo de personificação teria sido inconcebível num período mais primitivo do budismo, nos primeiros séculos das artes plásticas indianas. Um único símbolo, a roda da lei ou a árvore da iluminação, indicava a presença do Buda. O recurso do teatro de sombras vem à lembrança quando consideramos as obras de Basa, que provavelmente datam do século II ao III. Em duas de suas peças, Dutta-Vakya e Bhutta-Karita, o autor exige que as armas milagrosas de Vishnu, sua montaria e mesmo o mitológico pássaro gigante Haruda apareçam na peça como atores com falas. Sob as proibições religiosas da Índia, como isso teria a possibilidade de ser feito, a não ser por cima da cortina de pano? É tentador pensar nas aparições do teatro de sombras. O drama mais famoso de Basa é Charudakta, uma peça cuja ambientação poderíamos chamar de burguesa. Ela nos conta sobre Carudatta, um mercador empobrecido por causa da própria generosidade e de seu amor pela nobre cortesã Vasantazena. Os dois personagens voltam a aparecer na mais bem conhecida A Carrocinha de Terracota, peça posterior baseada no mesmo tema. Seu manuscrito foi encontrado em Travancore, um lugarejo perdido no sudoeste da Índia. Com suas gradações efetivas de sânscrito e de Praktik, sua cuidadosa caracterização e exuberância emocional, Vasantazena empilha todas as suas joias na carrocinha de brinquedo do filhinho de Carudatta. O drama oferece um retrato colorido da vida e dos costumes do passado da Índia. A peça é atribuída ao rei Sudraka, que reinou no III e IV séculos. Se a suposição for correta, a carrocinha de terracota poderia dar testemunho não apenas do gênio de seu autor, mas também da alta qualidade da arte dramática da corte real, não importando se foi escrita pelo próprio rei ou se foi meramente dedicada a ele. Kalidasa, ou mais bem conhecido o dramaturgo indiano e autor de Shakuntala, foi também um poeta da corte. Viveu no século V, na época da dinastia Gupta. Suas peças voltam aos mitos sagrados, contam sobre os poderes misteriosos, sobre como Urvasi é libertado pelo valor heróico e como Shakuntala é salva, reconhecida por causa de um anel. Mas, essencialmente, Kalidasa conhece as personagens das lendas védicas em termos da própria maneira de viver da corte de sua época. Shakuntala é apresentada como uma dama refinada e aristocrática, mais do que uma desinibida filha da natureza. A legendária companheira das gazelas e irmã vigilante das árvores e flores torna-se a criatura sensível de uma naturalidade artificial, assemelhando-se às personagens das peças pastorais da Europa do século XIX. A entusiástica resposta despertada pela lírica histórica do amor de Kalidasa em Herder, Goethe e nos românticos é explicada pela suposta inocência e ingenuidade da vida eremítica, uma inocência que, segundo julgavam, Shakuntala encarna, um estado ideal há muito tempo perdido para a Europa e que Herder supunha sobreviver apenas no Oriente. Os românticos saudavam Kalidasa como seu irmão espiritual, que graciosamente adornara a verdade com o véu mágico da poesia. Herder compara o estilo dramático de Kalidasa com as regras aristotélicas. Goethe louvou a pastora indiana num elevado dístico em Der Westörliche Divan. O céu e a terra reunidos numa única palavra. Pensai no nome de Shakuntala, nada mais há a dizer. Quando, por volta do final do século XIX, os simbolistas retiraram-se para os seus bosques simbólicos, quando Maeterlinck escreveu seu drama de amor lírico Péléas et Mélisande,
Shakuntala fez um breve retorno ao palco ocidental. A peça de Kalidasa foi produzida em Berlim, Paris e Nova York. Porém, ao lado da poesia simbolista, ela logo desapareceu mais uma vez no tesouro da literatura de todos os tempos. Não sabemos com que recursos externos e com que meios teatrais os dramas de Kalidasa foram montados na Índia na época em que viveu. A intensa imagem poética do diálogo sugere um cenário apoiado principalmente na palavra falada, no qual, como no drama inglês elisabetano ou no drama clássico espanhol, era a palavra que criava o cenário. O texto dramático em si prescreve os adereços a serem utilizados, como o manto que Shakuntala deve vestir apressadamente, persuadida por suas duas companheiras de que é hora de partir. Cubra-se agora com o manto, Shakuntala, pois estamos prontas. A mesma enunciação plástica é usada por Shakespeare quando Cleópatra, na sua grande cena de morte, diz: "Dai-me meu manto, colocai-me em coroa, sinto em mim desejos de imortalidade." Em Shakuntala são sugeridas também aparições de teatro de sombras, como por exemplo no quarto ato, quando a ninfa Sanumati surge numa carruagem de nuvens. Embora o diretor deva ter confiado bastante na imaginação da plateia, talvez tenha também utilizado recursos visuais. Tais interlúdios provavelmente não eram incomuns. A peça dentro da peça era muito popular no drama clássico, e não raro com a presença do próprio autor. Na peça Priyadarsika, por exemplo, este é um tema central. Esta peça é atribuída ao imperador Harsha, que na primeira metade do século VII proporcionou ao Império Hindu unificado um breve período de glória. Os diretores teatrais hindus eram muito conscienciosos na montagem de suas peças, conforme podemos deduzir de um fragmento de cálculos referentes à produção de Shatnavali, outra peça de Harsha. Esses cálculos datam do reinado de Jayapida de Kashmir, no século VIII. Suas estimativas de custos para uma montagem de Shatnavali listam todos os itens necessários para executar as indicações cênicas do autor. Nos monastérios budistas do Tibete, o drama clássico indiano evoluiu em peças didáticas, transmitindo lições de moral. Ao lado dos bardos xamânicos que glorificavam os grandes feitos de Kesar, o herói de um poema épico tibetano, encontramos os dramas tibetanos seguindo de perto o modelo indiano. O drama Zugnima serve de exemplo. Ele transmite a história da rainha Zugmina, que é expulsa do palácio por causa de falsas acusações e entregue nas mãos de seus executores. No final, ela é salva, mediante sua fé, dos tormentos da alma e do corpo. Zugmina reflete a influência dos missionários budistas no Tibete. O drama foi escrito no século XI, mas suas raízes parecem estender-se a Shakuntala. Tradições e temas do teatro indiano, há muito enfraquecidos e ultrapassados na própria Índia, sobreviveram no Tibete, onde dramas como o Zugmina foram montados em Lhasa até o século XX. Por volta do ano 700, o dramaturgo indiano Bhavabhuti ressuscitou as velhas lendas de Rama e levou-as a uma nova glória. A riqueza e intensidade de seu aspecto de caracterização, até os derradeiros limites do amor, o colocam ao lado de Kalidasa, a quem na verdade ultrapassa em espontaneidade emocional, mesmo que não consiga competir com as suas sublimes elocuções. Bhavabhuti põe a forma do destino à frente da graça expressiva. A julgar pelo cerimonial de suas cenas de introdução, os dramas de Bhavabhuti foram concebidos para espetáculos em dias de festas religiosas específicas. Brahmane de uma família ortodoxa,
Bravabuti eliminou o bufão de suas peças. Porém, no final, seu zelo reformador foi reduzido a nada, porque, nesse ínterim, Viduzaka tomara relevo independente. Em Bana, um monólogo humorístico de um ato, especialmente popular no sul da Índia, ele aparece no palco como ator solo. Encontrou um segundo campo de atuação nos Vitis de Vita, Homem do Mundo, que eram um tipo de cabaré para um ator só, tratando de indiscrições entre os cortesãos e cortesãs, de brigas de galo e do mais eterno dos vícios, o amor venal. Viduzaka assumiu a natureza de seu irmão turco, Karagoz, nada lhe ficando a dever em matéria de double entendre. A drama e o burlesco, para Hassana, também ocuparam um espaço próprio no palco indiano. Provavelmente desenvolveram-se bastante cedo, ao lado do drama clássico, enquanto em Karudata e A Carrocinha de Terracota, os brahmanes recebiam um bom quinhão de zombarias. Os autores de farsas satirizavam o fingimento dos ascetas sivaitas e budistas, que simulavam sua vida dissolvida sob um manto de piedade. A mais antiga obra desse tipo que se conhece é Matavilasa Prahatsata, atribuída ao rei Mahendra Vikramavarman, no século VII. Com sátira grotesca e cortante, ela ataca os excessos do falso ascetismo e mostra, como pretende o título, as brincadeiras dos bêbados. Algumas outras farsas sobreviveram no período entre o século XII e o século XVI. Satirizam os comportamentos dos bordéis, os casos entre os ascetas e seus discípulos e o sectarismo nas cortes principescas. Os dramas posteriores em sânscrito, entretanto, foram exercícios acadêmicos de estilo, pálidos e sem vida, sem relação com o palco e sem qualquer mérito literário, com valor apenas para os filólogos. Foi somente no início do século XX, graças a Rabindranath Tagore, que o drama indiano ganhou mais uma vez renome mundial. O poeta Tagore foi também um vigoroso dramaturgo, ator e produtor. Ele provocou tanto na antiga tradição sânscrita quanto no momento drama ideológico o desenvolvimento de um estilo indiano novo e específico que pode ser descrito como de enredo tecido livremente, carregado de simbolismo e expresso numa linguagem lírica e romântica, que reviveu o papel do Rapsodo, que comenta a ação representada na pantomima. A obra de Tagore convida à comparação com o teatro épico de Bertolt Brecht e Thornton Wilder. As personagens de Tagore são sempre vagas e irreais, criaturas de uma região intermediária entre a fantasia e a realidade, tomadas ainda
ainda mais intangíveis por suas melancólicas canções. Suas peças, ele uma vez disse, podem ser compreendidas somente se a ouvirmos como se ouviria a música de uma flauta. Não necessitam de nenhum aparato externo, raramente de um acessório e de um cenário mínimo. Como barqueiros de um outro mundo, apelam à imaginação da plateia, que tanto pode ser o público da Bengala Natal, de Tagore, quanto a audiência europeia no Festival Internacional de Teatro de Nova Delhi. No início de sua peça O Ciclo de Primavera, Tagore diz, com poética autossuficiência: não necessitamos de cenário. O único pano de fundo no qual precisamos é o da imaginação, sobre o qual pintaremos um quadro com o pincel da música. Quando o hinduísmo, vindo da Índia, na esteira dos marinheiros, mercadores e sacerdotes indianos, estendeu seu domínio sobre os impérios das ilhas da Indonésia, desenvolveu-se em Java a mais bela e famosa das formas teatrais do sudeste da Ásia, o teatro de sombra do Wayang. Até hoje, suas 4 variantes características podem ser encontradas por todas as ilhas. Seus graciosos atores, as figuras planas recortadas em couro transparente e os bonecos esculpidos em madeira, em relevo inteiro ou semi-relevo, com seus olhos estreitos e enigmáticos, são hoje altamente valorizados pelos curadores dos museus e colecionadores particulares. As origens do Wayang, sem dúvida, remontam à época pré-hindu dos cultos ancestrais javaneses. Algumas regras cerimoniais, como a exclusão inicial de mulheres da plateia e, mais tarde e com frequência ainda hoje, da separação dos espectadores masculinos, sugerem uma estreita conexão com os ritos de iniciação, conexão que, acidentalmente, existe também no teatro de sombras turco. O Wayang adquiriu seus aspectos característicos durante o período áureo da civilização indiano-javanesa. Absorveu os velhos mitos védicos dos deuses, o Ramayana e o Mahabharata, e absorveu a riqueza das personagens desses 2 grandes épicos indianos e seus conflitos na guerra e na paz. O Wayang é tão rico em representação descritiva quanto são as figuras nas frisas dos templos hindus javaneses, os relevos das paredes e pórticos de Prambanan, Lana Janggrang, Lorobur ou Panataran. O termo Wayang Purwa testemunha a grande época do teatro. Wayang quer dizer sombra e, mais tarde, também espetáculo, num sentido mais amplo. Purba ou Purva significa antigo, pertencente a uma antiguidade remota. O Wayang Purva nunca se tornou um mero entretenimento profano. Até hoje, não percebeu sua função mágica de mediador entre o homem e o mundo metafísico. Nos primórdios do século XI, a literatura javanesa menciona pela primeira vez o Wayang Purva como uma forma de arte muito difundida. Por volta da metade do século XII, era popular nas cortes de Kediri, Shikazari e Majapahit. Após as convulsões políticas do século XV e XVI, encontrou um novo lar no famoso Kraton, o Palácio de Mataram, que se transformou no centro cultural da ilha de Java. Os primeiros registros das figuras indonésias Wayang, feitas de couro, datam do período do sultão Demak, cerca de 1430. Aqui também se encontra a origem do termo Wayang Kulit. Kulit quer dizer couro. As figuras habilmente cortadas e perfuradas são geralmente feitas de couro de búfalo. O rosto é sempre mostrado de perfil. O corpo geralmente em posição meio frontal. Os pés apontam para os lados, seguindo a direção do rosto.
A figura é firmemente montada sobre varetas feitas de chifre de búfalo. Seus ombros e cotovelos são móveis e por ser guiados com a ajuda de duas varetas podem ser guiados com a ajuda de duas varetas finas. Desde épocas remotas, o contorno e o desenho das figuras Wayang têm sido rigidamente codificados. Cada linha, cada traço decorativo, cada característica do corpo, cada variação ornamental possui seu significado definido, simbólico. Na verdade, o bonequeiro precisa ser tanto o mestre das regras iconográficas quanto do estilete e do cinzel que utiliza para confeccioná-los. Em primeiro lugar, sua personagem deve conformar-se às especificações iconográficas. Então, com o estilete e o cinzel, o bonequeiro produz a delicada treliça dos figurinos e toucados, o capacete ou a coroa. A beleza estranha e sobrenatural das figuras é encarecida pelo uso ornamental de folhas de couro, turquesa brilhante, vermelho profundo e preto. O Wayang Kulit é geral encenado à noite, exceto na Ningruvat Lakon, uma cerimônia especial que simboliza o exorcismo dos demônios. É projetado numa sala feita de linhaço estendida sobre uma moldura de madeira e iluminada pelo lume branco de uma lâmpada a óleo. A peça é apresentada pelo Dalang, narrador, que habilmente traz à vida seu numeroso elenco. Numa caixa à sua esquerda, os representantes do mal aguardam a deixa para entrar, os demônios, traidores, espiões e animais selvagens, e, em outra caixa, à sua direita, rainhas e damas da nobreza, os fiéis ajudantes e irmãos de armas dos heróis esperam a sua vez de entrar. Há os 5 Padavas, os belicosos herdeiros do reino de Hastinapura, seu bem-intencionado conselheiro Kresna e o tirânico Verkudara, com seu característico polegar em garra. Já Arjuna, o belo filho do rei, o seu herdeiro Abhimanyu, ambos com predileção por andar à procura da esposa e com frequência acompanhadas pelo velho e gordo Semar e seus filhos, os bufões do Wayang Kulit. Mas temos também o filho bastardo do rei Pandu, Atipadinarka, Adipati Karna, e o perigoso maquinador, o primeiro-ministro Pati Sengkuni. Os dois aguardando o momento da vingança. De que forma o Dalang consegue movimentar essa grande quantidade de figuras com apenas 2 mãos é o seu segredo. Além do mais, ele também rege os músicos, dando-lhe as deixas tamborilando-as com uma espécie de martelinho feito de madeira ou chifre. Se for preciso, o próprio Dalang pode acompanhar sua narrativa com efeitos sonoros produzidos com a ajuda de pequenos discos de madeira ou metal e presos às caixas onde ele guarda seus bonecos. Se suas mãos não estiverem livres, ele bate nos discos com os pés. A ação da peça é determinada pelo Lakon, uma espécie de exposição dos fatos, que estabelece um enredo específico, baseado em modelos tradicionais da natureza estrutural. Após a música gamelan introdutória, o Dalang profere o tradicional encantamento: silêncio afora, seres diabólicos. Suru Rep Data Pitana. Antes do início da peça, o Dalang apresenta uma descrição detalhada do lugar e das personagens. Introduz a ação da peça como tal. As fases sucessivas durarão a noite toda. Das 9 até a meia-noite, o enredo se configura. Da meia-noite às 3 da manhã, ele se intensifica. Entre 3 e 6 horas da madrugada é resolvido. A peça termina ao amanhecer. Geralmente, um espetáculo Wayang é devotado a um Lakon do ciclo completo da lenda. Às vezes, contudo, em grandes festivais que duram muitos dias, todo um ciclo é executado.
Porém, o público javanês está tão familiarizado com as personagens e episódios do Ramayana e do Mahabharata que uma parte pode facilmente tomar o lugar do outro. A tarefa de ator, narrador e comentarista do Dalang exige o mais alto grau de concentração. Por horas a fio, ele permanece devotamente absorto na procura e na atmosfera da peça. A habilidade técnica necessária requer muitos anos de treinamento. O Dalang deve trazer à vida dúzias de figuras diferentes, cada uma individualmente caracterizada em cadência e entonação. Na peça sobre a lenda Bharatarayuddha, os Pandaras e Kauravas, por exemplo, temos 37 papéis principais, sem mencionar as figuras secundárias, os animais e os Kurungan. A poliforme árvore do paraíso, ou Embale, em forma de guarda-chuva, uma velha norma diz que as maiores possibilidades de êxito do Dalang dar-se-ão se usar exatamente 144 figuras em suas montagens. Este número é considerado pelos místicos javaneses como correspondente aos 144 caracteres e paixões humanos. As peças Vayang são representadas nos palácios dos nobres javaneses. Entre o pórtico frontal e os aposentos internos corre uma passagem coberta, Peringitan, lugar de sombra. É neste espaço que armam para o jogo de teatro e sombra a sua tela, envolta por uma moldura a miúde ricamente adornada e habilidosamente entalhada. Como o Vayang tradicionalmente tem sido sempre uma atividade masculina, os homens ainda sentam-se do lado bom da tela, ou seja, atrás do Dalang, de modo que possam ver os próprios bonecos. O lado do jogo das sombras é considerado como de segunda ordem e, pela tradição, por toda Java, onde se sentam as mulheres. Em Bali, o protocolo artístico do teatro Vayang, e talvez ainda mais o social, é menos estrito. O Dalang arma sua tela ao ar livre, e a plateia senta-se informalmente no chão. Todavia, é em Bali que o caráter ritual permanece mais forte. Bali, a ilha dos 1000 templos, manteve-se mais fiel ao hinduísmo que Java, onde o Islã ganhou terreno quando invadiu a ilha, avançando a partir de Sumatra durante o século XV. Até hoje, os Dalang de Bali apresentam-se nos recintos do templo, e especialmente na entrada do primeiro pátio do templo, e assim chamado Tijandi Bentar, ou Portão Dividido. No primeiro desses 3 pátios ocorrem as popularíssimas brigas de galo de Bali. Outras formas de teatro Vayang desenvolveram-se posteriormente, ao lado do Vayang Kulit. Uma subespécie, o Vayang Jedok, também lançou mão dos costumeiros bonecos de couro, mas é mais recente do que o Vayang Kulit e originou-se, segundo se crê, na época da invasão de Java pelo Islã. Seus temas baseiam-se naquele período e sua origem é atribuída ao santo muçulmano Sunan Ing Giri. A forma Vayang mais habitual hoje, e muito difundida especialmente no centro e no oeste de Java, é o Vayang Golek. Golek quer dizer redondo, plástico, com seus bonecos tridimensionais habilmente esculpidos em madeira e ricamente pintados. Seu repertório deriva principalmente da história do príncipe Menak, um precursor do profeta Maomé. Os vitoriosos exércitos de Menak prepararam o mundo para o advento do profeta, de acordo com a lenda que remonta às fontes persas, mas que, estranhamente, nunca se constituiu num tema para o drama da Pérsia. Na sua forma xiita na Pérsia, o Islã glorifica não os triunfos dos que vieram antes do profeta, mas o martírio de seus sucessores, dramaticamente reencenados a cada ano como um testemunho renovado de fé.
Os bonecos do Wayang Golek são esculpidos com o tronco curto e vestidos suntuosamente, ricamente bordados ou adornados com ornamentos de batik. Os figurinos escondem com habilidade a mão com a qual o titereiro segura seus bonecos. Os braços são articulados nos ombros e cotovelos e, como todos os bonecos Wayang, são movimentados por meio de finas varetas de madeira. Em 1931, a graça misteriosa das bonecas Wayang Golek inspiraram o titeiro vienense R. Teschner a constituir seu Figurenspiegel Theater, que trouxe o Wayang Golek e os conceitos do teatro de sombras da Indonésia a entusiastas do teatro de bonecos de toda a Europa. Ainda outra forma de Wayang é o Wayang Krushil, ou Klitik. Querutio, Klitik significa pequeno, delgado. Suas figuras são também feitas de madeira, porém mais planas e equipadas com braços de couro. Tira seus temas do período entre o declínio de Majapahit, 1520, e a ascensão do Império Islâmico de Demak. Hoje está quase extinto. Apenas seu nome, Wayang Beder, sobreviveu. Fazia uso de um grande rolo de papel fibroso ou tecido de algodão, onde os personagens eram pintados. O Dalang movimenta o rolo pela tela pintada, da mesma forma que um filme. O Museu Etnológico de Leiden e o Museu Paremon Radyapustaka de Sarukarta possuem cada qual um bem conservado rolo pintado Wayang Beber. Hoje, nas cidades da Indonésia, o teatro Wayang é tão comercializado quanto as danças indígenas, as danças com máscaras do Wayang, Topeng, a famosa dança das ninfas, Bedaja, a Kipra, dança acrobática de solo, ou a Dijaran Kepang, dançada em pares com bambus entrelaçados representando cavalos, e todas as numerosas formas de Wayang Wong. Wong quer dizer humano, o teatro do humano. A música gamelan é um ingrediente essencial em todos os espetáculos Wayang da Indonésia. A orquestra consiste predominantemente em instrumentos de percussão. Gamel é a palavra para martelo. Gongos, tambores e xilofone, com alguns poucos instrumentos de corda e sopro. O sistema de escalas gamelan é constituído sobre intervalos. Suas melodias baseiam-se tanto na escala de 5 notas, slendro, quanto na de 7, pelog, que recordam os tons maiores e menores da música ocidental. Pode ser considerada uma regra prática que a slendro gamelan esteja geralmente associada com o Wayang Purva e a pelog gamelan, com seu tom menor, Wayang Gedok. Uma orquestra gamelan também acompanha as danças cerimoniais apresentadas na corte. Estas danças da corte, que são introduzidas pelo Dalang com recitações e acompanhadas tanto pela orquestra gamelan quanto por coros de homens e mulheres, atingiram seu maior desenvolvimento nas cortes de Java Central. Essas danças cerimoniais eram estritamente reservadas para apresentações na corte. Ainda no século XIX, bastante adentrado a dança Bedaja, com seu acompanhamento de canções melancólicas, só podia ser dançada nas cortes dos sultões de Java, diante de um público seleto. Ela é executada por um grupo de 9 moças muito jovens, envergando preciosos mantos tecidos com relevos dourados e movendo-se com a graça perfeita da tradição da dança oriental. Cada gesto possui um significado ritual, mágico, de acordo com os mudras hindu. Hoje, a Bedaja é lançada na cerimônia que celebra o
o Barabeg, um festival muçulmano de sacrifício. Pode-se julgar quão fortemente os indonésios ainda respondem ao encanto mágico do teatro Wayang por um poema escrito na década de 20 pelo escritor javanês Noto Suroto. Senhor, deixai-me ver um Wayang em vossas mãos. Posso ser um herói ou um demônio, um rei ou um homem humilde, uma árvore, uma planta, um animal, mas deixai-me ser um Wayang em vossas mãos. Ainda não lutei minha batalha até o fim, e logo vós me levareis. Eu poderei descansar com os outros cuja peça seja acabada. Estarei na escuridão com as miríades, e então, após centenas ou milhares de anos, vossa mão mais uma vez me concederá o dom da vida e do movimento, e eu novamente poderei falar e lutar a boa luta.
encontrar.